Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 10. Exatamente, lição de número 10 que tem por título Espírito Santo, o Capacitador. Capacitador? É bom dizer que essa palavra significa habilitar-se ou ficar-se apto. Ou seja, a, a função principal, primordial do Espírito Santo é habilitar aquele que queira, por que não se dizer, aquele que quer ser usado como um canal de bênção no meio da eclésia. Muito bem. O texto áureo vai dizer, e há de ser, que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, a parte A. É bom dizer que esta palavra derramarei fala não de um gotejar, não. Fala não de uma superficialidade, de um vapor, não. Fala de uma efusão, tirar para fora. Ou seja, exemplificando aqui essa palavra e esmiuçando ela totalmente, quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Efusão. Isso vem da palavra derramar. A verdade prática vai dizer o seguinte: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. Capacita para quê? Aqui, na verdade prática, está dizendo: capacita, como lá no tema da lição, Espírito Santo, o capacitador. Então, ele capacita. Para quê? Para pregar o evangelho. Muito bem. Eu não vou fazer a leitura bíblica em classe, que por sinal é muito bom nós fazermos, mas como o meu vídeo aqui ele é curto, explicando só os pontos precisos da lição, no meu ponto de vista, na minha singela visão, né? Aqui eu só vou explicar os pontos precisos, que segundo a minha visão faz parte desses pontos que não pode deixar de falar. A introdução vai dizer o seguinte: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nessa lição, veremos que o Espírito Santo distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais. Para quê? Agora que vai. Para que ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo? Aqui vai. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Por que nós devemos ter essa efusão dentro de nós, ser cheios do Espírito Santo, tirar para fora? Vamos lá. Para promover a unidade, a santidade e testemunho eficaz no mundo. É para isso, meu amigo, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Aqui o ponto preciso do primeiro tópico, subtópico 2, vai dizer o seguinte: o derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Está escrito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28b. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Muito bem. Os dons do Espírito Santo, por que não se dizer então, é para servir a eclésia, e não a mim próprio, e não a si próprio. Não. Os dons, porque são variedade de dons, eles são exclusivamente, eu estou dizendo exclusivamente, eu estou dizendo estritamente, exclusivamente, para servir a eclésia, para servir, então, por que não se dizer a outrem, e não para mim aproveitar de um dom que Deus me deu,
para o meu benefício próprio. Muito bem. Ponto preciso do segundo tópico, do segundo tópico, e o subtópico 1 vai dizer o seguinte: esse poder, que é o dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8,13, mas também ousadia para proclamar o evangelho, Atos 4,31. Autoridade para operar milagres, Atos 6,8, e sabedoria para edificar a igreja, 1 Coríntios 12,7. Os dons é sempre visando o corpo. Os dons, exemplificando isso que eu acabei de ler, ele é sempre para servir a eclésia, para visar o corpo. O corpo é o quê? Estou querendo dizer a igreja. E o cabeça, porque a Bíblia mesmo fala, é Cristo. E não o individualismo, e não a mim próprio, como eu acabei de dizer. Os dons que são autoridades para operar milagres, e os dons de sabedoria, e também, por que não se dizer esses dons não é para mim próprio, mas para servir o corpo, para servir a igreja, para servir a eclésia. Ponto preciso está aqui ainda no tópico 2, vai dizer o seguinte. Subtópico 3. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito, porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos 2, capítulo 2, versículo 2 a 4. Revestimento de poder. Quando a pessoa recebe o falar em outras línguas, esse dom de profetizar, de falar em outras línguas, ele recebe o revestimento de poder. Ele recebe muito mais do que uma simples camiseta que eu estou aqui. É esmiuçado, em forma aí figurativa, que eu vou fazer uma forma figurativa agora. É como se eu pegasse uma blusa muito boa e eu estivesse passando um frio exausto. Eu estivesse passando aí um começo até, por que não se dizer, de perda da minha caloria do meu corpo interno. E eu precisava me revestir. E chegava uma blusa agora e me cobria aqui. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o falar em outras línguas, é isso que eu estou querendo dizer. Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. E até em línguas que as outras pessoas falavam. Ele recebe um revestimento. Ele recebe uma cobertura. Muito bem. A conclusão vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que o creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde um Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, sendo assim, por tais motivos, em face do exposto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Não na superficialidade. Não. Não no raso. Não. Não na beirada. Não. Mas na plenitude do Espírito. Meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa singela explicação, por que não se dizer? Essa curta explicação de uma lição aí de, no mínimo, 40, 30, 20 minutos para nós falarmos ela. Você que não é selado com o Espírito Santo, você precisa pedir que Deus lhe batize com o Espírito Santo. Para quê? Para você receber o revestimento, para você receber a cobertura, para você ser revestido do Espírito Santo. Aí você fala para mim: eu aceitei a Jesus, evangelista Samuel. Então eu não tenho o Espírito Santo? Opa, aí é outra coisa. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele automaticamente recebe o Espírito Santo.
O Espírito Santo que dá o direito dele ser salvo, dele acreditar na salvação, dele sentir que ele é salvo, dele sentir a virtude, o dom salvífico que Cristo nos deu o direito de sermos selados, de sermos filhos de Deus. Ele recebe essa certeza da salvação quando ele aceita Jesus Cristo. Mas aí então o que é ser selado, ser batizado no Espírito Santo ou pelo Espírito Santo? É quando o ser humano ele busca a Deus, ele pede a Deus que ele venha ser batizado no Espírito Santo. E ele fala em outras línguas, ele fala uma língua que ele não entende. Ele não imita, melhor dizendo, por que não se dizer, ele não imita. Ele não tenta receber uma língua diferente que vai lhe dar destaque, não. Ele recebe uma língua que o Espírito Santo o dá naquele momento que ele está pedindo. E é bom dizermos que quando a pessoa é selado no Espírito Santo, ele recebe o dom de falar em outras línguas. Muito bem. Mas tem também o dom de variedade de línguas. Ele não recebe, muitas das vezes, o dom de variedade de línguas. Por isso que tem pessoas que, quando ele é selado pelo Espírito Santo, ele recebe a virtude, o revestimento de poder, e ele fala, você vê que ele fala a mesma língua. Aí tem gente que fala assim, eu acho que ele não foi batizado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Não, negativo. Ele foi batizado. É que ele precisa agora pedir a variedade de línguas. Tem pessoas que quando é selado com o Espírito Santo, ele já recebe automaticamente o dom de variedade de línguas, que é outra coisa. Então, meu amigo, você que não é batizado, pede a Deus que com certeza ele vai lhe batizar. Mas eu quero lhe dizer também que isso não quer dizer nada de salvação. Não. Você pode até ser selado no Espírito Santo, muito bem. Você pode até ser revestido de poder, muito bem. Você pode até receber o dom de variedade de línguas, muito bem. Mas isso não dá direito de você ser salvo, não. Se você não permanecer até o fim, você pode falar em variedade de línguas. Pode ser um profeta. Eu falo na forma de profetizar, não no testemunho de profeta, porque tem o testemunho de profeta e tem o profeta que profetiza. Eu estou falando que você pode profetizar, muito bem, mas isso não lhe dá o direito de você ser salvo. Não. Se você não permanecer até o fim, você não será salvo. Quem não permanecer até o fim, nunca será salvo. Não tem salvação para aqueles que não permaneceram até o fim. Precisamos entender que os dons do Espírito Santo, eles são dádivas de Deus, não são mérito, não é meritocracia. Deus não me deu o dom de mestre para mim dizer eu sou um doutor, eu sou um mestre, eu consigo entender a Bíblia como você não entende. Não, não é para isso. Deus não lhe deu o dom de curar para dizer eu sou o cara, eu coloco a mão e o enfermo é curado. Não. Deus não lhe deu o dom de poder, de elocução, de efusão para nós mostrarmos esse dom. Dizermos eu sou o camarada que faz milagres, eu sou o camarada que coloca a mão e Deus batiza com o Espírito Santo. Não. Deus lhe deu o dom como dádiva para nós cuidarmos, mas isso não dá o direito de nós sermos melhores ou piores. E isso não dá o direito, olha, presta atenção agora, que isso vai fazer todo o sentido em toda a sua vida. Isso não vai dar-lhe o direito de ser salvo. Existem pessoas que morreram, estão enterrados a 7 palmos de terra, mas foram um fiel adorador de Jesus. Foram verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Por que não se dizer, foram santos profetas aqui na terra e profetisas aqui na terra, e não falavam em outras línguas, e não falavam em línguas estranhas. Mas com certeza eles foram salvos. Por quê? Porque isso não dá-lhe o direito de ser salvo. Eu vou lhe falar, meu amigo, e eu já vi a olho nu. Já vi pessoas que falavam em línguas estranhas muito lindo.
A pessoa era um homem de Deus, realmente. Deus usava a boca dele. Ele ia lá, colocava a mão nas pessoas, as pessoas eram curadas. Mas, infelizmente, aconteceu os percalços do percurso até o fim. Para chegar no céu tem que ir até o fim. Aconteceu os percalços do percurso até o fim. E nesse meio, no seu percurso, ele enfraqueceu-se espiritualmente e veio a apostatar-se da fé. E infelizmente, dar-se a entender ao meu olho que ele morreu fora dos caminhos de Deus. No meu olho, humanamente falando, porque Deus só Deus sabe que no último momento lá ele se arrependeu, pediu perdão, Deus lhe salvou. E como tem atualmente, eu conheço atualmente pessoas que eram profetas, profetizavam, mas infelizmente está no mundo, está fora dos caminhos de Deus. Então, meu amigo, tome cuidado, porque os dons espirituais não é direito de salvação. É para nós servir o corpo de Cristo, a igreja. É para nós usarmos ele em benefício a outrem e não a próprio. É para nós usarmos esses dons não para mostrar, não, mas para que Cristo venha a ser glorificado através dos dons do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que com certeza nós tenhamos uma excelente lição. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos habilita. Ele nos dá o direito e dá-nos esse dom gratuito. Por que não se dizer isso é gratuito? Ele nos dá isso gratuitamente. Para nós usarmos, para nós sermos homens, para nós sermos mulheres de Deus, para nós sermos até, por que não se dizer, ganharmos até uma faminha aí, porque tem uns que ganham até fama. E, querendo ou não, a pessoa começa a se destacar aí no meio do corpo de Cristo, no meio da eclésia, no mundo da cristandade, ele começa a se destacar. Querendo ou não, ele se destaca. Mas não é para isso. É para nós usarmos em benefício do reino de Deus. E principalmente para que Cristo venha a aparecer. E para que o evangelho seja proclamado com poder. Porque eu falo sempre isso. Já falei em alguns vídeos aí. Se você procurar, você vai ver que eu já falei isso em outros vídeos. O evangelho ele é diferente de tudo que existe na terra por causa de um ingrediente. Se tratando de Espírito Santo e capacitador, ele é diferente por causa de um ingrediente pequenininho, mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por causa do dunamis, exatamente. Por causa do poder. O evangelho de Cristo ele tem poder. Mas é de Cristo. Eu já estou falando. O evangelho do reino de Deus, ele tem poder de transformar vidas, tem poder de curar, tem poder de levantar pessoas de uma situação que ele se encontra morto, tem poder de dar visão ao cego, tem poder de salvar o perdido, tem poder de dar direção àquele que está caído, tirar a pessoa da sarjeta, daquele monturo que ele está vivendo e dar dignidade ao ser humano, tem poder. Mas que nós venhamos a lembrarmos que tudo isso não passa de mero acaso se nós não permanecermos até o fim. É até o fim, meu amigo. Porque isso não dá-lhe o direito de ser salvo. A salvação é dom gratuito de Deus. A salvação foi adquirido por um ato que Cristo fez. Qual foi? Abrir os olhos do cego? Não. Qual foi? Ressuscitar Lázaro depois de 4 dias mortos? Não. Qual foi? Dar dignidade àquela mulher na qual estava no tanque? Não. Qual foi? Fazer multiplicação de pães e peixes? Não. Qual foi, então, o milagre que Deus fez? Foi fazer prodígios e maravilhas? Não. Ele fez algo que só ele podia fazer como filho de Deus. Morrer na cruz do Calvário para nos dar o direito de sermos filhos de Deus, de sermos salvos. Então, o Espírito Santo, ele capacita o homem, ele dá dom, mas não é esse dom que vai levar você ao céu. O que vai levar você ao céu é permanecermos até o fim, crendo, acreditando
na cruz de Cristo como um meio de salvação para nós chegarmos até a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.